Imagine acordar e descobrir que o mundo inteiro será destruído e que só você pode impedir que tudo se perca. Uma chuva que não para, um mundo mergulhado em maldade e uma arca construída em terra seca. Hoje você vai conhecer a verdadeira história por trás do maior ato de fé já registrado na Bíblia. Fique até o final, porque o que Deus fez com Noé, Ele ainda faz com quem o ouve. A terra estava corrompida, cheia de violência. O mal não era apenas ocasional, era o estilo de vida. A humanidade havia se esquecido completamente de Deus. Mentiras, traições, idolatria, assassinatos. Era como se a maldade tivesse contaminado até o ar. E nesse cenário sombrio, um homem se destacou. O nome dele era Noé. A Bíblia diz que ele andava com Deus. Ele não era perfeito, mas seu coração era diferente. Enquanto todos zombavam da fé, Noé a abraçava. Foi então que Deus decidiu: o fim de toda a carne é chegado perante mim, porque a terra está cheia de violência. E a ordem veio como um trovão. Faz para ti uma arca de madeira de cipreste. Noé ficou em silêncio. Ele nunca tinha visto chuva, muito menos um dilúvio. Mas Deus estava falando. E quando Deus fala, o coração de quem o conhece, reconhece. Noé não discutiu, não questionou. Ele começou a obedecer. E enquanto ele trabalhava em silêncio, os outros zombavam alto. Você está louco, Noé! Gritavam. Mas a fé verdadeira não precisa de plateia. Ela precisa de obediência. Durante décadas, Noé martelou tábuas e fixou vigas. Dia após dia, ele seguia as instruções de Deus nos mínimos detalhes. A arca teria 135 metros de comprimento, 3 andares, uma porta lateral e um teto com uma abertura. Era mais do que uma embarcação, era um santuário em forma de salvação. Enquanto as madeiras se encaixavam, as risadas ao redor ecoavam ainda mais altas. As pessoas o chamavam de fanático. Cadê esse tal de dilúvio? Zombavam. Mas Noé não pregava só com palavras. Cada martelada era um aviso. Cada prego, um chamado ao arrependimento. A construção levou anos. E nesse tempo Deus ainda esperava. Porque antes de destruir, Ele avisa. Antes de julgar, Ele oferece misericórdia. E quando tudo ficou pronto, um espetáculo inexplicável aconteceu. Animais de todas as espécies começaram a surgir do nada. Elefantes marchando, leões ao lado de ovelhas, aves cortando os céus. Entravam aos pares, como se atraídos por um chamado invisível. Aquilo deveria ter sido suficiente para despertar temor, mas não foi. As pessoas assistiam como se fosse um circo. Deus então fez o último apelo: entre na arca tu e toda a tua casa. E quando Noé entrou com sua esposa, seus 3 filhos e suas noras, Deus fechou a porta. Não foi Noé, foi Deus. A graça havia sido oferecida. Agora o juízo viria. O céu, antes calmo, escureceu. As nuvens, densas e carregadas, começaram a girar como se o próprio céu estivesse em agonia. Então caiu a primeira gota, depois outra e outra, até que o som se tornou ensurdecedor. A chuva não era comum, era uma fúria celestial. Fontes das profundezas da terra se romperam, os abismos se abriram e jorros d'água saíam do solo como erupções líquidas. As pessoas começaram a gritar, correram até a arca e socavam a madeira com desespero. Noé, nos deixa entrar, nós acreditamos agora. Mas a porta estava selada e quem a fechou foi Deus. Era tarde demais. A água cobria as ruas, depois as casas, depois as montanhas. Homens, mulheres, crianças, todos lutavam para sobreviver. Mas o juízo de Deus era implacável. Dentro da arca, Noé e sua família ouviam os rugidos lá fora e choravam. Aquela não era uma vingança, era justiça. Eles não estavam comemorando a salvação. Estavam sentindo o peso de uma geração que rejeitou o chamado.
Por 40 dias e 40 noites, a chuva caiu sem parar. Tudo foi encoberto, tudo foi levado. Apenas a arca flutuava, sozinha, sobre um mundo silencioso e submerso. E nesse silêncio, uma nova história começava a ser escrita. As águas cobriram toda a terra. Por meses a arca balançava, sem rumo, em um oceano sem fim. Imagine o silêncio, nenhum canto de pássaro, nenhum som humano. Apenas o vai e vem da arca sobre as águas. Ali dentro, Noé e sua família confiavam. Eles não tinham controle, não sabiam onde estavam, não sabiam quando tudo acabaria, mas sabiam em quem haviam crido. A fé agora não era apenas construir, era esperar. E então, um dia, algo mudou. Deus lembrou-se de Noé, não que o tivesse esquecido, mas era chegada a hora de agir novamente. Um vento soprou sobre a terra e as águas começaram a baixar. As montanhas reapareceram. A arca repousou no Monte Ararat. Mas Noé ainda não saiu. Ele esperou a ordem de Deus. Soltou um corvo, depois uma pomba. E quando a pomba voltou com uma folha de oliveira no bico, o sinal ficou claro. A vida havia vencido. Deus então falou: sai da arca. E ali, pisando novamente em terra firme, a primeira coisa que Noé fez foi construir um altar. Ele não correu para plantar, nem para caçar, nem para explorar. Ele adorou. Porque antes de recomeçar qualquer coisa, Noé sabia que o centro deveria ser Deus. E Deus, vendo aquele coração, fez uma aliança. Uma aliança selada por um arco-íris. Um lembrete eterno de que mesmo diante do juízo, a misericórdia ainda reina. O arco-íris cortou o céu como uma assinatura divina. Era mais que beleza, era uma promessa. Deus declarou: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, ainda que o seu coração seja inclinado para o mal desde a juventude. Nunca mais haverá dilúvio para destruir toda a carne. E assim, em meio a um mundo destruído, nasceu a esperança. Mas a história da Arca de Noé não é apenas sobre salvação física. É sobre obediência radical em um mundo cego. É sobre construir em terra seca, quando todos riem da sua fé. É sobre continuar quando nada faz sentido e esperar quando tudo parece perdido. A arca representa hoje a graça de Deus, uma porta aberta antes do juízo. E Jesus, séculos depois, compararia os dias de Noé aos dias da sua volta. Assim como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. As pessoas comiam, bebiam, casavam e ignoravam os sinais, até que o dilúvio veio e levou a todos. O alerta é claro. Deus ainda fala, ainda chama, mas haverá um dia em que a porta se fechará de novo. E só quem estiver dentro da arca espiritual, Cristo, será poupado. Hoje, essa história ecoa como um convite. Não é apenas um conto antigo, é uma verdade viva. E se Deus falou com você nesse vídeo, comente aqui embaixo o que Ele ministrou ao seu coração, deixe o like, compartilhe com alguém e se inscreva no canal. Aqui, a Bíblia ganha voz e cada história revela algo que pode mudar sua eternidade. Até o próximo vídeo e que a graça do Senhor continue sendo a sua arca nos dias de tempestade.